Lula fugiu, correu com medo de Flávio Bolsonaro, tá entendendo? Lula correu. E Flávio Bolsonaro quer o impeachment, é a favor do impeachment dos ministros do Supremo, os ministrozinhos que pisa na bola, que faz o que quer, né? Que acha que tá acima da lei. Será que tá vindo algum impeachment de algum ministro por aí? Acompanha só o que Flávio vai falar. Porque ele fez pra me sacanear. Porque eu tenho algum rabo preso, que é mentira. E ele sabe disso. Então ele é um grande hipócrita que fez a CPI, Amanda. Seria uma primeira viagem, um primeiro contato com os dois pré-candidatos, Lula e Flávio Bolsonaro. Acabou que o presidente Lula desistiu de participar da posse de José Antônio Castro. Qual que é o balanço da viagem até o momento e como que o senhor encarou essa desistência? Bom, boa tarde a todos. Isso mostra o tamanho do Lula, pequeno. Alguém que deixa de vir na posse de um presidente de um país que inclusive tem acordos de livre comércio com o Brasil, em especial nas partes aí de indústria, de alimentos, de energia, deixou de pensar nos interesses dos brasileiros e colocou a sua ideologia e a sua birra, a sua teimosia em primeiro lugar. Então isso é pequena o nosso país, isso mostra que ele não consegue conviver com quem pensa diferente. E, em segundo lugar, eu acho que ele, enfim, traz mais uma vez, ele tende a se colocar sempre ao lado de presidentes que se alinham mais a grupos extremistas, grupos terroristas, em vez de tratar com presidentes que defendam democracia, liberdade. Então, assim, eu estou aqui fazendo a minha parte, fui convidado como senador, uma grande honra para mim. Hoje eu participo aqui no Chile de uma grande festa da direita mundial, já que há essa grande onda de presidente de direita eleitos em todos os lugares e aqui na América Latina também. E o senhor aproveitou essa viagem também para fazer contato com outros líderes da direita, inclusive o Partido Vox da Espanha. É uma estratégia? Existe uma mobilização para tentar mostrar para os brasileiros que a direita seria o caminho? Como que o senhor tem desenhado isso? Eu acho que, na verdade, a cada momento que passa, líderes de direita de todo mundo acabam se conectando muito mais, participando de eventos. Aqui no Brasil, pelo menos, né, quem sempre nos levou a esses encontros, a fazer essas articulações, foi o deputado Eduardo Bolsonaro, que faz isso com muita competência. Várias pessoas que eu encontro aqui sempre mandam um abraço para o Eduardo, todos também, perguntando sempre como está o presidente Bolsonaro. E eu explico um pouco como está a realidade no Brasil, né, que não são dias fáceis que nós estamos enfrentando no nosso país. Então, esses movimentos acabam a cada dia que passa se conectando mais e mais, e aqui no Chile também. O presidente Cássio foi um que sempre participou de diversos desses encontros conservadores e está aqui representando esse nosso grupo mundialmente no Chile. Perfeito. Infelizmente, Amanda, a gente não teve ainda seu retorno, mas sigo aqui com o senador Flávio, porque hoje mesmo saiu uma pesquisa importante que mostra que o senhor está empatado com o presidente Lula. Como que o senhor tem visto os levantamentos, as pesquisas de intenção de voto? Existe uma meta, um objetivo? Óbvio que todo mundo fica satisfeito quando vem uma pesquisa boa para você e reclama da pesquisa quando ela vem ruim para você. Eu sempre fui cético com relação às pesquisas, é óbvio, como elas estão vindo favoráveis a gente, isso acaba sendo explorado de uma forma indireta, só que o mais importante para mim é sempre a tendência. E a tendência de todas as pesquisas, sem nenhuma exceção, é um crescimento meteórico e, no meu ponto de vista, irreversível, não apenas por causa do que nós estamos fazendo, da forma como nós estamos colocando e como pretendemos enfrentar os problemas do Brasil e oferecer um projeto Brasil como nós vamos fazer oficialmente no dia 30 de março lá em São Paulo, junto com o governador Tarcísio, mas em função de todo o comportamento de más decisões e péssima administração de Lula, que tem levado o Brasil a se jogar nesse precipício sem paraquedas. Então a população não aguenta mais Lula, ninguém aguenta mais 4 anos de PT. Lula é uma mercadoria vencida e o povo quer algo novo, por isso eu acredito que no futuro muito próximo o Brasil vai ser recolocado no caminho da prosperidade junto com a gente. Amanda, eu acho que a gente conseguiu retomar a conexão. Se você puder falar aqui conosco para a gente testar, agora sim. Senador, muito bem-vindo aqui ao SBT News, viu? Obrigada por essa entrevista. Vocês estavam comentando sobre os cenários da pesquisa Quest. Tem um cenário em particular do primeiro turno que mostra que se saírem todos aqueles pré-candidatos, Ratinho, Ronaldo Caiado, Eduardo Leite, o senhor já empata, ou praticamente empata com Lula no primeiro turno. Como é que estão essas conversas do senhor com esses outros candidatos para possivelmente se juntarem, já formarem uma aliança de direita a partir do primeiro turno? Existem essas conversas, existe essa possibilidade e também com o candidato Romeu Zema, sempre cotado como possível vice do senhor? Olha, Amanda, a centro-direita não está com problema de alternativas de candidatura, né? Tirando o Eduardo Leite, que é centro-esquerda, todos os demais ali são de centro-direita e há uma grande convergência sobre praticamente todas as pautas que nós queremos apresentar para o Brasil. Quem está com problema de candidatura é a esquerda, né? Porque o Lula, mais uma vez, o Lula é uma mercadoria vencida, o seu estilo de não reconhecer o trabalho de pessoas no seu entorno, ser uma pessoa muito vaidosa, acaba que ele não permite, não compartilha os louros de possíveis vitórias do governo com mais ninguém, diferente do presidente Bolsonaro, que sempre compartilhou as coisas boas do governo com as pessoas que conseguiam executar aquilo, seus ministros, e temos várias provas de pessoas que estão aí hoje ocupando cargos eletivos. Então, a nossa parte vai ser sempre na mesma linha. Eu estou muito satisfeito, né, com a resposta que a população tem dado para a gente nas ruas.
com relação a essa expectativa nas próximas eleições. Então, com todos os candidatos que têm se colocado à centro-direita, não tenho nenhum problema. As conversas vão acontecendo, não estou com pressa de definir quem vai caminhar com a gente no primeiro turno ou quem caminharia só no segundo turno. Respeito que os partidos que querem lançar os seus nomes. Eu acho que é isso, a gente tem que ir para o debate, comparar os projetos e as ideias. Eu tenho certeza, a única certeza que eu tenho, Amanda, é que Lula não será presidente do Brasil a partir de 2027. Amanda? Murilo, se eu puder fazer mais uma pergunta também, sobre todo esse debate em torno de PCC, Comando Vermelho, sendo reconhecidos eventualmente pelos Estados Unidos como organizações terroristas, o governo alega que isso seria uma violação da soberania nacional e poderia resultar em sanções econômicas também, até ações ao Brasil e ações militares. Como é que o senhor vê essa questão, para além do discurso político, que eu sei que se usa nas redes sociais, mas o senhor, eventualmente, se for eleito, não se preocupa também que a soberania do Brasil pudesse estar em xeque com a classificação desses grupos, eventualmente, como organizações terroristas? Olha, o Lula vive uma paranoia e alimenta uma narrativa mentirosa de que esse tipo de situação, reconhecer como grupos terroristas, CV e PCC, isso fosse ensejar uma invasão americana aqui no Brasil, né? O Trump vai vir aqui sequestrar o Lula e levar embora do país. Isso não existe, é coisa de maluco. O Brasil sempre participou, sempre assinou acordos de cooperação técnica na área de segurança pública, na área de combate ao crime organizado, na área de lavagem de dinheiro, na área de tráfico internacional de seres humanos, de crianças. Tem diversas cooperações entre países. Então eu fico triste, porque, Amanda, aqui no Brasil, cerca de 25% dos brasileiros vivem em territórios que são dominados por esses narco-guerrilheiros, por esses narcotraficantes. São terroristas, pessoas que dominam territórios, impõem a sua própria lei, o seu próprio governo paralelo, que escolhem a mulher que querem para abusar sexualmente pelo tempo que quiserem. O pai dessa menina não pode fazer nada porque o Estado sequer consegue entrar nesses locais. Alguém que abrir uma lojinha de cachorro-quente tem que pagar pedágio pro tráfico. Quem quer comprar um gás nessas comunidades tem que pagar o gás mais caro na mão de miliciano, na mão de traficante. Essas pessoas não têm soberania. O Brasil não tem soberania sequer dentro do seu próprio território. Então a gente tem que libertar essas pessoas. Isso o atual governo sinaliza a todo momento que tem simpatia por esses grupos criminosos. Óbvio que outros países olham para o Brasil. Olha, o Brasil está uma esculhambação. Tanto é que nesse escudo americano de combate ao crime organizado, vários países foram chamados, o Brasil não foi. É uma vergonha para nós. Então essa narrativa de que isso pode ensejar uma espécie de intervenção aqui no Brasil é uma mentira deslavada. O Lula tinha que estar preocupado em libertar essas pessoas que moram em áreas dominadas por essas organizações criminosas. Não à toa os presídios ficaram em festa quando ele foi declarado presidente em 2022. Né? Porque, obviamente, ele demonstra a todo momento que não tem nenhuma preocupação com quem precisa se libertar dessas organizações criminosas. E se Deus quiser, a partir do ano que vem, o Brasil vai fazer parte desse escudo americano e vai assinar quantos acordos de cooperação forem necessários para combater essas organizações criminosas, seja com os Estados Unidos, seja com Israel, seja com a Argentina, seja com o Chile, com qualquer país que esteja disposto a colaborar conosco para combater esses terroristas do CV e PCC. Senador, deixa eu te fazer uma pergunta. Tá aí, Amanda, então, senador... Posso só fazer mais uma perguntinha sobre o caso Master, que o senador assinou aquela CPI do Alessandro Vieira para investigar as relações do Toffoli e do Alexandre de Moraes, eventualmente, com o caso Master. O senhor é a favor dessa investigação e de um eventual impeachment desses ministros especificamente? Isso fará parte da sua campanha à presidência da República, senador? E o senhor demorou um pouco para assinar essa CPI, é o 29º nome. Queria entender por quê também. Amanda, eu não demorei para assinar a CPI. Ele, na verdade, vamos lá, eu sou a favor de impeachment de qualquer ministro que descumpra a lei de responsabilidade, que é a lei 1079, quem seja os crimes que levam o Senado a fazer o impeachment de ministro do Supremo. Já assinei vários, vou assinar quantos forem necessários. E essa CPI eu assinei. Mas com toda a franqueza, o autor dela, o senador Alessandro Vieira, é um grande hipócrita. Ele faz esse tipo de pedido de CPI sabendo que ela não vai ser instaurada porque ela é ilegal. Você não pode instaurar uma CPI para investigar crimes comuns de pessoas. Então ele faz para tirar uma onda, ele acelera esse pedido de CPI antes que eu pudesse assinar, porque foi no final de semana, eu fui avisado pela minha assessoria, e eu estava preparando um requerimento para aditar esse requerimento de CPI dele, e por isso eu não assinei antes. Só que quando eu vi que já tinha atingido as assinaturas, eu falei, vou assinar logo, senão daqui a pouco ele vai encerrar, porque ele fez para me sacanear. Ele correu com as assinaturas exatamente para dizer que eu não assinei porque eu tenho algum rabo preso, que é mentira. E ele sabe disso. Então ele é um grande hipócrita que fez a CPI, Amanda, do crime organizado agora. Eu querendo participar, interessado, achando que fôssemos investigar CV, PCC, lavagem de dinheiro, tráfico internacional de drogas e de armas, nessa CPI do Alessandro Vieira. E daqui a pouco o cara está convocando Paulo Guedes, Roberto Campos Neto, ex-ministro do Bolsonaro, numa CPI que não tem nada a ver com eles, para quê? Pensando na eleição, pensando em holofote. Senadores como Alessandro Vieira, eles descredibilizam o resto que existe ainda de credibilidade desse instituto de CPIs. Então, assim, assinei essa última que ele fez agora, fiz um aditamento para que fosse incluído também o Fernando Haddad, o senhor Galípolo, o senhor Rui Costa, o
o empresário lá da Bahia, o Augusto Lima, todos eles citados nesse escândalo do Banco Master também, inclusive tendo participado de reuniões juntos com o Worcaro. E por que o Alessandro Vieira esqueceu de chamar essa galera? Só porque ele é base do governo Lula? Ele está com medo de convocar essas pessoas? Então eu espero que ele assine o meu requerimento para editar o pedido de CPI dele e vamos à luta, vamos investigar quem quer que seja. Então não tem problema nenhum, Amanda, de assinar CPI, de assinar impeachment de ministro do Supremo, nenhum problema. Então, para deixar bem claro aqui, qual é a posição minha com relação a isso. Mas, senador, se o caminho não é a CPI, como o senhor disse, qual é o caminho para os ministros do Supremo, se o senhor indica que há ações erradas, incorretas no caso Master? O caminho é o que eu falei, impeachment é impeachment de ministro do Supremo. Como já assinei vários, como o presidente Bolsonaro assinou vários, agora a gente esbarra na presidência do Senado, que é quem tem a prerrogativa de pautar isso. Aí já fizemos vários tipos de pressão e ele foi ali irredutível com relação a isso. Agora, eu falo, Amanda, desde há uns 3 anos pelo menos, porque quando você estava comentando aí que a relatoria do pedido de abertura da CPI do Banco Master foi distribuída para o ministro Dias Toffoli. Todo mundo achando um absurdo, né, fazendo piada. Agora, quando você tem ministros para julgar o Bolsonaro, completamente suspeitos também para julgá-los, o Zanin é ex-advogado do Lula, Flávio Dino era ministro da Justiça até ontem do Lula e falava que o Bolsonaro era o demônio na terra, o Alexandre de Moraes um grande perseguidor, inimigo público de Bolsonaro. Aí todo mundo falava que não tinha problema porque era pelo bem da democracia, então Bolsonaro poderia ser julgado pelos seus inimigos. Ali acabou esse instituto da suspeição. Então agora o que o Toffoli pode fazer é o seguinte: olha, se o Alexandre de Moraes fez lá com o Bolsonaro, eu me acho no direito de fazer aqui também, e olha a confusão. Então, Amanda, eu acho que a gente tem que buscar um jeito sim de recolocar as instituições nos seus lugares, porque do jeito que tá uma bagunça, tá um nojo, o brasileiro olha para Brasília e fica com nojo do que está acontecendo. Por quê? Porque a Constituição foi rasgada uma, duas, várias vezes contra o Bolsonaro em defesa da democracia. E agora, os mesmos instrumentos são descumpridos para perseguir a imprensa ou para tomar decisões que são de interesse de quem está julgando. Então isso é muito, muito triste para o nosso país. Senador, só para fechar então, um público que está muito de olho aí na sua pré-campanha é o público feminino. Estamos no mês da mulher. O senhor acredita que, indicando uma vice, como o senador agora chamando a esposa aqui para a entrevista... Vem cá, meu amor. Rapidinho, vem cá. Está fazendo pergunta sobre mulheres. Eu queria só te mostrar do meu lado aqui. A mais bonita, que maravilhosa e perfeita de todas aqui, ó. Fernanda Bolsonaro, Amanda, que inclusive hoje participou da posse de José Antônio Castro. O senador, inclusive, tem colocado nas redes sociais sobre Fernanda Bolsonaro. A senhora pretende participar da pré-campanha informativa, não? Ela é tímida, ela não tem vergonha de falar, deixa que eu respondo por ela. Não, acabei de responder, né? Pode falar. Não, tô brincando. Perfeito. A Fernanda, pô, tá, ela é uma pessoa que sempre foi ali reservada e tal, mas, enfim, tá consciente da missão que nós temos juntos aí, como é que isso impacta a família e a importância disso pro nosso Brasil. Então tá aqui me dando força mais uma vez. A meu pedido, você vê que é livre de espontânea vontade, né? Mas só para fechar, Amanda, eu só queria perguntar, senador, o senhor pretende ou cogita indicar uma mulher como vice-presidente? Porque além da simbologia, além dos acenos, é importante haver movimentações claras de presença feminina em espaços de poder. O senhor pensa nisso? Olha, eu não tenho, na verdade, meu gabinete, eu dou exemplo, tá? No meu gabinete, quase 60% de quem trabalha comigo são mulheres. E